Bom, pessoal, bem-vindos de novo. Mais um vídeo para a gente poder concluir a nossa tarefa. Agora é a hora do sétimo passo. Agora é a hora da gente pegar essa aula total aqui, resolver esse problema grande ternário, porque nós estamos fechando o assunto de balanço de grandezas conservativas em regime permanente sem reação. Na próxima aula nós já vamos começar a ver problemas com reação e aumentar a complexidade dos nossos problemas. Então, voltando aqui àquela nossa último slide da felicidade, né, o slide do problema bem posto, que tem solução única, nós temos 21 incógnitas e 21 equações linearmente independentes. Então, necessariamente, nós vamos encontrar uma solução única para esse problema. É só a gente estar atento, é só a gente estar perceptivo para ela. E é lógico que nessa hora, nada melhor do que a gente buscar aplicar os métodos matemáticos pertinentes e determinar os valores das variáveis desconhecidas do problema. Para isso, uma tabela, uma planilha do Excel com duas tabelas vai ajudar bastante. Montem uma primeira tabela com os dados do problema, com as nossas especificações. Estão vendo aqui, ó, a corrente W1, as frações mássicas conhecidas, a eficiência de recuperação de sal. E montem uma tabela de memória de cálculos. Essa tabela vocês vão preencher ou programando as equações aqui nas células que estão vazias, ou fazendo os cálculos fora e trazendo para cá. Não importa, importa que vocês vão ter uma coluna onde vocês vão numerar as correntes, uma outra coluna dividida em duas subcolunas onde vocês vão pôr as características do sal, uma outra coluna dividida em duas subcolunas para as características do álcool, uma outra coluna dividida em duas subcolunas para a água e uma coluna e subcolunas para os totais, tanto para as vazões quanto para a soma das frações. Aqui são as frações individuais, fração de água, fração de álcool e fração de sal em cada uma das correntes, certo? E como é que a gente consegue calcular as vazões de sal em cada uma das correntes, a vazão de álcool em cada uma das correntes e a vazão de água em cada uma das correntes? Com aquela equação que vocês já estão carecas de ver. Aquela que diz que a vazão de uma espécie J na corrente I é a vazão da corrente I vezes a fração mássica da espécie J na corrente I. Simples assim. Nós vamos até fazer isso uma vezinha só, para vocês verem como é que acontece, mas o resto das contas é no piloto automático. O mais importante é calcular aquilo que realmente tem que sair das nossas equações. Isso aqui é repetição, é mera repetição de fórmula. E aí, voltando aqui, eu só vou rearranjar a planilha, para que a planilha, a tabela de memória de cálculos, fique aqui melhor, mais visível para nós. Mais clara até para vocês que estiverem assistindo no celular. E vou colocar aqui a minha tabela de dados, colocadinha abaixo. Mas lembre-se, esses dados em vermelho, que são as minhas especificações, estão ligados aqui. Eu simplesmente coloquei esse vermelho aqui, mudando a formatação da célula, mas eu disse que essa célula é igual a essa, que essa célula é igual a essa, que essa célula é igual a essa, e assim por diante. Tá? Vamos manter dessa forma, porque assim a gente consegue garantir que se eu mudar uma das condições de operação, eu mudo já direto os valores da tabela. E aí o que acontece? Voltando aqui para as minhas equações, o que eu fiz agora foi o seguinte, eu pintei de vermelho, eu colori aquelas especificações que nós já temos, os valores conhecidos. Então tudo que está vermelhinho aqui para nós, ó, já é valor conhecido. Tudo que está pintadinho de vermelho aqui, eu já sei qual é o valor. E aí a gente já tem lá de vermelho na tabela. Isso já está lá na tabela pintado de vermelho também. Olhando para minhas equações, eu consigo agora fazer diferenciação. Olha só, nessa aqui eu tenho dois dados vermelhos e um preto. Preto é minha incógnita. Então, se eu só tenho uma incógnita numa equação, eu consigo tirar o valor de ômega 1,3. Descobrir qual é o valor da fração de água. Por quê? Porque eu sei o valor da fração de álcool na corrente 1, que é 0. Sei o valor da fração de sal na corrente 1, só faltava saber o valor da fração de água. A mesma coisa para a corrente 2, eu só tenho uma incógnita, então eu consigo tirar o ômega W3. Na corrente 3 eu tenho duas incógnitas, na 4 eu tenho duas incógnitas, na 5 eu tenho duas incógnitas, não posso fazer nada com elas ainda. Vou usá-la no futuro. Mas olha só que coisa interessante, na 6 uma incógnita só, então sai o ômega 6,3. Na 7 uma incógnita só, então sai o ômega 7,3. Na 8 uma incógnita só, então sai o ômega 8,3. E aí agora que eu tenho todos os dados da corrente 1, eu tenho a vazão, eu tenho as três frações, eu consigo calcular as três vazões mássicas, usando aquela equação grandona que vocês estão acostumados. Então, a vazão mássica de sal na corrente 1 é W1 vezes ômega 1, tudo conhecido. A vazão mássica de álcool na corrente 1 é W1 ômega 1,2, como isso aqui é zero, a vazão é zero. E a vazão mássica de água na corrente 1 é W1 ômega 1,3, que vocês acabaram de determinar aqui.
Temos todos esses dados, vamos colocar eles lá na nossa tabela. Estão aqui pintadinhos de azul. E porque estão pintadinhos de azul, eu também consigo somar as minhas frações e chegar ao valor 1, tá? E colocar aqui aquelas frações máxicas que eu determinei. Tudo bem? Tudo certinho para vocês? Voltando lá nas equações então e limpando as equações que a gente usou, sobraram só as 3 equações de restrições materiais que têm 2 incógnitas, sobraram os meus dados de amarração, sobraram essas equações aqui do misturador 1, do misturador 2, do precipitador e do destilador, mas eu já chapei aqui, ó, esse dado que é conhecido, para poder ir diminuindo o número das minhas incógnitas nessa história, tá bem? Então olha só que coisa interessante que vai acontecer aqui agora. Eu tenho o balanço, a soma dos balanços nas unidades. Lembra que nós fizemos isso naquela história de faz caixa preta, não faz caixa preta, mas o caixa preta está dentro da soma dos balanços nas unidades, por isso que a gente não faz caixa preta. É mais simples fazer o balanço nas unidades, chegar no conjunto de equações linearmente dependentes e depois somar. E chegar ao balanço caixa preta pelas unidades. E aí eu percebo aqui que nessa primeira equação, ó, eu só tenho uma incógnita, que é o W6. O resto é conhecido. E aí eu consigo tirar a W6, a vazão total W6. Agora que eu conheço W6, essa equação aqui passou a ter uma incógnita só. E aí eu consigo tirar W2. Consegui também a vazão máxima de entrada aqui, ó. E aí aqui, ó, só falta agora o quê? Se eu tenho W2, se eu tenho W6, só falta o W9. Consegui tirar o W9. Consegui a vazão total aqui, mas vocês repararam que a gente ainda não tem informação nenhuma sobre as vazões intermediárias? Por isso que não dá para ficar só no caixa preta. Por isso que não dá de perder tempo fazendo caixa preta e das unidades. Porque das unidades vocês vão ter que fazer de qualquer jeito. Entenderam isso? Não percam tempo. Façam o balanço nas unidades. Depois, se precisar do caixa preta, é só somar. Somar os balanços de massa global, de massa por componente em cada uma das unidades para poder ter o balanço de massa global e o balanço dos componentes no caixa preta. Ainda temos mais uma informação, porque olha só, uma vez que eu descobri quem é o W6, essa equação aqui passou a ter esse grupo desconhecido. Eu não consigo saber separado quem é W3 e nem quem é ômega 3,1, mas eu consigo saber quem é W3 ômega 3,1. E W3 ômega 3,1 nada mais é do que a vazão de sal na corrente 3. Ela é muito importante. Ela é o resultado daquela mistura da corrente 1 com a corrente 7. Então eu vou colocar isso lá na minha tabela para ver a minha tabela ser preenchida, pensar aqui naquilo que eu já tenho e voltar lá para as minhas equações substituindo já o que eu já tenho, para facilitar a nossa vida. Agora é hora da gente considerar e pensar um pouco as coisas. Vejam bem, a gente tem, nesse momento, essas equações aqui. E aí, o que a gente faz? Olhando para cá, para o misturador 1, a gente percebe o seguinte, olha, eu tenho W1 ômega 1 conhecido, W3 ômega 3,1 conhecido, graças à eficiência. O ômega 7,1 é conhecido, então só o W7 é que é incógnita aqui. Isso vai facilitar muito a minha vida. Primeiro eu consigo descobrir quem é o grupo W7 ômega 7,1, que é a vazão de sal na corrente de reciclo 7. Isso já é importante. Por quê? Porque tem a questão do componente de amarração. Lá no outro balanço, lá na torre de destilação, essa corrente de sal na corrente 7, essa vazão de sal na corrente 7, ela amarra com a vazão de sal na corrente 5. Então ela gera para nós a possibilidade de dizer, olha, esse grupo que eu ainda não consigo saber sozinho é igual a esse grupo também. Esses dois grupos são iguais. Agora vamos explicitar o W7 aqui porque ele é a única coisa desconhecida. E aí a gente consegue descobrir quem é W7. Uma vez conhecido o W7, eu pego o W7 e jogo no balanço de massa global. Agora, se o W1 é conhecido, o W7 é conhecido, só sobrou o W3 de incógnita. Eu consigo tirar o valor de W3. Entenderam? Com o W3, a gente agora conhece o W3 ômega 3,1, não é verdade? Se eu conheço o W3 e conheço o W3 ômega 3,1, eu conheço também quem é o ômega 3,1. É só dividir. Isso aqui é um número que a gente já colocou na nossa tabela lá no passo anterior. Esse aqui é um número que a gente acabou de determinar e acabou de determinar a fração máxima. Como eu conheço essa fração máxima, agora eu posso tirar essa daqui também, ó. O ômega 3,3. Ficou mais simples, eu posso levar esses dados para minha tabela, ela agora vai ganhando corpo, ó, vocês estão reparando que eu estou colocando aqui as vazões conhecidas, as frações determinadas, tudo vai aparecendo bonitinho, e quando eu calculo uma vazão global e tenho as frações, é só calcular depois por essa equação as vazões dos componentes, certo? Vamos voltar para as nossas equações e limpar mais aqui a nossa área. Essa equação nem precisava estar aqui, né? Nenhuma dessas duas aqui, porque a gente já usou as duas. Mas olha só que coisa interessante. Nestas duas equações aqui, eu tenho 1, 2, 3 incógnitas. Eu ainda não consigo tirar informações dela, porque eu só tenho 2 equações e 3 incógnitas. Nessas 3 equações aqui, essa eu já usei tudo. Não faz muito sentido manter. Mas olha, eu tenho W4, W5, 2 incógnitas.
mas eu também tenho o ômega 4,2. Então eu tenho 3 incógnitas e, de novo, 2 equações livres só, porque eu não posso usar essa daqui. E aí eu não vou poder tirar informações daqui por enquanto. Mas olha na torre de destilação, graças ao componente de amarração, a gente tem o seguinte, olha, W5 e W8 são incógnitas nessa equação, e W5 e W8 são incógnitas nessa equação. Desde o ensino fundamental, que vocês sabem que se eu tenho 2 equações lineares e 2 incógnitas, eu consigo resolver o sistema e obter as 2 incógnitas. E é exatamente o que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui a equação de amarração da corrente W5 com a corrente W8 e vou explicitar o W5. Criei a minha amarração, a minha relação entre a corrente W8 e a corrente W5. Isso não é conhecido, é verdade, isso não é conhecido. Mas isso e isso são. Tanto a fração mássica de álcool na corrente 8 como a fração mássica de álcool na corrente 5 são conhecidas. E aí o que eu faço? Eu pego esse W5 novo aqui e jogo na equação de balanço global, que é exatamente o que eu vou fazer. E aí eu consigo agora ter uma equação que só depende do W8. Se só depende do W8, eu consigo explicitar o W8. E aí se eu tenho essa relação aqui entre o W5 e o W8, eu também consigo explicitar o W5. Consegui matar esses coelhos todos aqui, resolvi o meu problema. Porque, olha só, agora eu consigo saber quem é o ômega 5,1. Porque se o W5, ômega 5,1 é igual ao W7 ômega 7,1, que a gente tem isso lá do passado, eu consigo saber qual é a fração de sal, que eu não sabia antes. E se eu consigo saber qual é a fração de sal e já tinha a fração de álcool, agora só falta saber a fração de água. E resolvi também a composição da corrente 5 toda. Agora eu tenho a vazão completa da corrente 5 e as 3 frações da corrente 5. Posso ter também as vazões parciais lá. Agora o que aconteceu? Eu achei o W5, sumiu uma incógnita daqui. Só sobrou de incógnita W4 e ômega 4,2. E o mais importante, não estão presos. Essa equação só tem uma incógnita. Esta equação agora só vai ter uma incógnita depois que eu descobrir aquela. Então eu trago para cá a minha equação de balanço global no precipitador e encontro o W4. Achei o valor de W4, eu jogo de volta aqui no balanço de álcool no precipitador e descubro quem é o ômega 4,2. Olha que bacana! Descobri quem é o ômega 4,2, eu consigo descobrir quem é o ômega 4,3. E descobrindo quem é o ômega 4,3, eu consigo descobrir toda a corrente W4. Agora eu tenho toda a corrente W5, toda a corrente W8, toda a corrente W6, toda a corrente W7, tudo calculadinho. Só falta calcular as razões de reciclo. A razão de reciclo 1 é W7 sobre W1, que a gente já conhece. A razão de reciclo 2 é W8 sobre W1, que a gente já conhece. E aí a nossa tabela aparece aqui bonita, toda montadinha, toda preenchida, e se vocês quiserem, pode conferir que está certo. Pode conferir que essas somas vão dar todas 1, pode conferir porque, como eu fiz no Excel, cada célula dessa aqui é uma equação daquela que a gente tinha lá de determinação. Cada célula azul dessa aqui no Excel é uma equação azul daquela que apareceu nas nossas equações. Perceberam? Viram como não é difícil? Esse é um caminho. É o caminho que eu mostrei para vocês, mas vocês vão encontrar o caminho de vocês. Pensem, olhem para as equações, se enamorem das equações e aí vocês vão conseguir finalmente chegar à solução de todos os problemas e não só desse. Para mostrar que vocês são capazes de resolver qualquer problema, vamos fazer esse modificado. Olha só, primeiro desafio do exercício 2. Eu tenho o mesmo problema, só que eu tenho as mesmas variáveis, mas eu mudei as especificações. Em vez de dar para vocês a vazão de entrada, eu estou dando a vazão de precipitado. E mexi um pouquinho aqui nas especificações e nas composições. Esse é o primeiro exercício. Prestem atenção. Só mudei um tipo de dado. Eu só mudei, em vez de dar a corrente W1, eu estou dando a corrente W6. Só. Os outros dados, a estrutura, mas a ordem que vocês vão resolver vai ser diferente. As mesmas 21 equações que vocês tinham antes são usadas para resolver esse problema. Mas elas vão ser usadas numa ordem diferente. E aí achar a ordem é que vai ser a arte de vocês. O segundo desafio ele vai um pouco além. Eu mudo um pouco mais as especificações. Eu volto a dar as mesmas variáveis e volto a dar a vazão de alimentação W1. Só que agora, em vez de dar a eficiência, que vocês vão ter que calcular, eu estou dando a razão de reciclo 2, eu estou dando essa daqui. Lembra daquele problema que vocês tiveram que resolver lá nos desafios, lá no começo, que tinha uma vazão que era igual, que você conhecendo a razão de reciclo, você chegava na vazão final? Pronto, é parecido. Então agora você tem isso aqui conhecido, tem a razão de reciclo aqui conhecido, então vamos começar a resolver por aqui. Lembra que o outro a gente começou a resolver por aqui? Pois é, agora a gente vai começar a resolver pelo misturador 2, tudo bem? Esse é o terceiro desafio.
Façam, estudem bastante. Estamos chegando perto da próxima avaliação. Na próxima aula, nós já vamos acrescentar dificuldades, nós já vamos acrescentar reação. Já não vai ser mais taxa que entra menos taxa que sai igual a zero. Vai ser taxa que entra menos taxa que sai, mais taxa gerada, menos taxa consumida, igual a zero. Ainda vamos permanecer em regime permanente por mais um tempo. Mas agora nós vamos começar a ver os conceitos que estão por trás de problemas com reação. E aí nós vamos abandonar o balanço de massa mássico e passar a fazer balanço de massa molar. Mas isso é assunto para a próxima aula. Fiquem comigo, estudem bastante, tirem dúvida com o monitor, estudem para as nossas avaliações, aguardem a aula presencial, porque a gente vai discutir esse assunto lá. Mas vocês vão ter esse material disponível com dias antes. Então é muito importante que cheguem na aula presencial já sabendo o que nós vamos discutir. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.